Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos. Iniciando essa semana, mais uma semana de estudo aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré. E hoje o nosso estudo é do livro Palavras de Vida Eterna, com a nossa querida Kelly Nascimento. Ela vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a lição 41, Se Andarmos na Luz. Então, sejam bem-vindos e um bom estudo a todos. Uma boa tarde a todos, boa tarde aos internautas. É com muita satisfação que estou aqui hoje para a gente poder estudar um pouquinho e nos sentirmos um pouco consolados, mais tranquilos, e que o Senhor possa estar conosco nessa lição de hoje, que os nossos mentores espirituais nos acompanhem. Então, a lição é a lição 41, do livro Palavras de Vida Eterna. O título da lição é Se Andarmos na Luz. Essa lição é muito bonita e esse livro, gente, ele é muito fácil de entender, né? Então é um bom livro para a gente fazer o culto no lar, né? A gente começar a praticar o culto no lar. É excelente as leituras, né? As explicações são bem fáceis de entender. Então, para quem quer uma dica, né, de livro, aí, um livro muito bom para a gente começar a ler e a estudar mesmo, né? Principalmente em casa. Ele começa assim: se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. João, está em João 1, capítulo 1, versículo 7. Eu achei interessante aqui esse pedacinho, porque ele já vem colocando aqui, quando fala ele, né, com a letra maiúscula, a gente está falando de Jesus, né? Então é bem interessante. Então ele falando, né, se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. Então a gente sabe que Jesus sempre andou na luz e sempre teve essa comunhão com os outros, né? Então, ele propõe para a gente a procurar essa luz. Muitas vezes, as fases que a gente passa, né, aqui nesse planeta, que a gente sabe que não é fácil, um planeta de provas e expiações ainda, né, caminhando para a regeneração. Então, são fases bem complicadas mesmo, são situações difíceis, às vezes, que a gente passa, mas que nada que seja, que não fosse para a gente passar, né? Cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas justamente aqueles conflitos que vêm, que chegam para a gente, são aqueles, os desafios também, são aqueles aonde a gente tem mais dificuldade, onde nossa pendência é maior, né? Por isso que às vezes é tão difícil. Porque, na verdade, os desafios são naquela parte onde a gente está precisando mesmo, né? E que muitas vezes a gente não tem aceitação de admitir. Então, ele começa assim: tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E, com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e dissertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz. Porque na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Olha, gente, ele está falando aqui, né, justamente o que a gente está vivendo hoje, a nossa realidade, a nossa atualidade. Muitas vezes a gente deixa coisas importantes a serem feitas, que seria em função dessa realização da nossa missão aqui, do nosso trabalho. E é interessante que nessa leitura aqui, ele fala a respeito de trabalho,
e ele fala a respeito de serviço. Então, uma hora, ele se refere ao nosso trabalho aqui, né? O trabalho que a gente faz, que a gente recebe no final do mês por ele e tudo mais, e para a gente pagar nossas contas e tudo. E o outro trabalho que é um trabalho que a gente faz conosco mesmo, um trabalho de engrandecimento, de evolução, e o trabalho que a gente faz com o outro. Nessa questão aqui da comunhão uns com os outros, né? Às vezes é tão difícil isso para a gente aqui, a gente ter essa comunhão, a gente ter essa convivência boa com aquelas pessoas que realmente precisam estar conosco, né? Por pendências nossas mesmo, por coisas que faltaram, às vezes, na outra reencarnação, e a gente vem com um propósito de fazer melhor. E quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente esquece e entra num processo de achar que a outra pessoa que está errada, né? E a gente perde essa oportunidade de convivência, de evolução, de engrandecimento do espírito, que é realmente a parte mais importante que nos cabe aqui. Então, o que ele está falando? Às vezes a gente entra nessa situação aqui, ó, de incompreensões, né? Dissensões e incompreensões nos separam. Muitas vezes a gente se separa assim daquelas pessoas, às vezes que a gente tem débitos e que a gente ainda precisa, né, consertar algumas coisas, a gente se separa. Resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes e ressentimentos. É interessante ele falar aqui das incompatibilidades, né? E essa palavra é interessante porque nós que muitas vezes colocamos essa palavra para justificar aquilo que a gente não quer consertar na gente mesmo, né? Então, desenvolver em nós mesmos as nossas pendências. Em caso assim de casais mesmo, né? A gente vê muito, a gente fala assim, não deu certo. Por quê? Incompatibilidade, né? Nós não, muito diferentes, nós não demos certo. Mas só que a gente esquece que é nessa incompatibilidade, que é nessa diferença que existe entre um e outro, é que a gente cresce. E a união, né, eu falo assim, no casamento, por exemplo, né, para a gente entender melhor. A união no casamento é justamente para isso. Para um ajudar ao outro naquela pendência que o outro tem. Então, eu tenho uma pendência, né, o outro tem... Eu tenho algumas, o outro tem as dele, e a gente vai se ajudando. Então, não faz muito sentido, às vezes, a gente falar que são incompatibilidade. É incompatibilidade de gênios. A gente não deu certo. E isso eu estou falando com casais, né? Mas qualquer tipo de relação. Muitas vezes a gente se distancia, a gente se esfria pelo outro, às vezes, pensar diferente de mim. Só que a gente esquece que cada um de nós somos um indivíduo. E o interessante é justamente isso, é a gente pensar diferente. Né? A gente pensar diferente e se respeitar. Eu penso de uma forma, o outro pensa da forma dele, e nós nos respeitamos. Eu posso não concordar com aquela maneira com que ele lida com as suas particularidades, mas eu respeito, né? Então, até mesmo porque nós estamos aqui, cada um num estágio diferente. Então, não adianta a gente ficar julgando, né? Nós estamos, alguns mais na frente que a gente, outros mais atrás, outros do nosso lado, mas estamos tentando aí todo mundo evoluir, crescer, né? Então, muitas vezes vai ter discordâncias aí mesmo de pensamentos. E nós, assim, no momento atual nosso hoje, nós estamos precisando assim urgentemente saber lidar com isso.
com o diferente, com o que o outro pensa. Não tem que ser igual o que eu penso. Nós somos únicos, então cada um pensa de um jeito, cada um age da forma que acha que é melhor, né? O outro não tem que pensar como eu. O outro não tem que agir como eu acho que seja certo. Então, a gente tem que parar e começar a pensar nisso, né? Essa questão aqui dos ressentimentos, das interpretações discordantes, né? Esses ressentimentos, muitas vezes, nos trazem muitas frustrações, muitos desgostos. Então, eu sempre falo assim que quando a gente consegue ser mais claro, né, com as coisas e consegue se expressar melhor, ser mais claro mesmo, as coisas ficam, os nossos desafios ficam um pouco mais fáceis, né, quando a gente não rodeia muito e que a gente consegue ter um certo respeito, né, até com os nossos sentimentos. Fazer aquilo que acha que é o certo. Ele fala, e com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Então, é justamente aqui nesse parágrafo aqui que eu notei que ele fala sobre trabalho e sobre as tarefas, né? Que aqui na leitura estão como coisas distintas. Por quê? E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Então, quer dizer, essas tarefas aqui seriam as nossas tarefas como seres humanos. É essa comunhão aqui, compaixão, né, com os outros que ele está falando. E a relação do trabalho é esse trabalho mesmo que a gente tem que exercer aqui, né? Então, só para a gente entender mais, porque, na verdade, as tarefas, os trabalhos, é qualquer ação que eu consigo fazer de benefício para o outro. É considerado um trabalho, né? O trabalho voluntário, por exemplo, você não recebe, né, o dinheiro mesmo, a parte material para realizar esse trabalho. Mas ele é tão valoroso, né, ele tem um valor tão grande, que às vezes muito maior do que o nosso próprio trabalho. E a gente esquece de observar isso, né, de dar importância para esse tipo de trabalho, que é um trabalho em prol do outro. E hoje, depois dessa pandemia, né, a gente vê muitas pessoas assim querendo mesmo ajudar, né, querendo entrar mesmo necessitando às vezes de fazer alguma coisa dentro desse trabalho voluntário, né, de coisas materiais mesmo, de cesta, de mantimentos, de coisas materiais mesmo, que muitos irmãos aí nossos estão precisando, né? Então, eu vejo que atrás de às vezes, desafios, de problemas que a gente vê como sendo muito grandes, né? E, às vezes, sem solução, a gente vê pessoas... e muitas, né? É só a gente observar. Muitas pessoas se organizando, muitas pessoas tentando ajudar, muitas pessoas indo atrás dessas outras pessoas que estão precisando. Então, isso é um consolo para a gente também. É um consolo por quê? Porque a gente sabe que hoje ainda existem muitas pessoas boas a fim de ajudar, muitas pessoas que querem ver o outro bem também. Né? Às vezes, a gente vive fases assim, que a gente acha que tudo está ruim. O mundo está ruim, o ser humano está horrível, sem sentimentos. Mas, por trás desses seres humanos que estão sem sentimentos, né, existem outros que vale a pena a gente observar, que vale a pena a gente ver trabalhos, às vezes trabalhos lindíssimos, que até emocionam a gente. Né, que a gente vê de pessoas aí super dispostas, saem à noite para distribuir comida,
sai à tarde para recolher alimentos, para levar para outras pessoas, outras famílias carentes. E são muitas pessoas, viu, gente? São poucas, não, muitas pessoas entraram mesmo nesse trabalho em prol do outro. Então, a gente acaba enxergando o mundo, né, e tudo com os nossos olhos, com os olhos que a gente tem dentro da gente, né? Se a gente tem aqueles olhos de achar que tudo está ruim, que o mundo está ruim, que o homem está ruim, que não está compensando nem viver, então a gente acaba distorcendo as coisas, né? E quando a gente tem esse sentimento que ainda vale a pena, a gente consegue enxergar essas pessoas que estão ajudando, que ainda tem, né, são muitas pessoas boas. A gente tem, sim. Basta a gente observar até mesmo perto da gente, né, as pessoas que convivem com a gente. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e dissertamos da obra a realizar. Então, gente, isso aqui é sério, olha para vocês verem. O que ele está falando aqui, ao invés de nós nos preocuparmos com essa obra, né, que a gente tem que realizar, com essa missão que a gente tem que realizar aqui, o que ele fala? A gente retiramo-nos do campo de serviço. A gente sai de ação, a gente sai do campo desse serviço, que é o serviço em prol dele, né, de Jesus. Então, é muito interessante esse texto, né? Pela nossa pequenez ainda, pelos nossos erros, a gente acaba nos retirando desse campo de serviço, né? A gente desvirtua aquilo que a gente veio planejar, aquilo que foi planejado, e muitas vezes com nossa concepção, né? O acordo que se foi feito, e a gente sai desse campo de serviço e a gente perde, né, essa obra que a gente tem que realizar aqui. A gente perde totalmente o sentido. Então, por isso que, muitas vezes, nós temos que parar mesmo para pensar, para nos fazermos perguntas mesmo. Por isso, o Livro dos Espíritos, né, tem tantas perguntas. É realmente para isso, é para essas perguntas nós deveríamos fazer para nós mesmos, para a gente começar a nos encontrar, né? De repente, a gente começar a fazer perguntas, fala, mas qual que será a minha missão aqui, né? Por que será que eu passo por tais desafios que estão chegando para mim? São partes em que eu preciso trabalhar, precisa ser trabalhado ainda. O que será, né? O que será que eu vim fazer aqui? E para que será que eu estou passando, né? Por que será que eu estou passando por certas dificuldades, certos desafios? Isso não é um questionamento que a gente fala assim, nossa, né? A gente pode nem fazer isso, é pecado. Não, não é isso. Não é esse questionamento com uma certa revolta aí misturada. Não, não é isso. O questionamento é para a nossa mudança, para o nosso próprio crescimento, né? Nós começarmos a nos perguntar também em relação às nossas atitudes, às nossas ações, às nossas falas, às nossas não falas, os nossos silêncios, né? O nosso silêncio, às vezes, a nossa frieza, às vezes, em relação ao outro. Santo Agostinho falava isso, que a gente seria bom se a gente tirasse pelo menos 10 minutos do nosso dia para a gente começar a pensar nessas coisas, né? Começar a analisar, começar a nos perguntar, começar a recapitular o que a gente fez no dia, porque acaba que a gente vai passando dias, a gente vai esquecendo também do que a gente vai fazendo, do que a gente vai falando, e a gente vai vivendo assim, um dia atrás do outro, e sem pensar muito, né? Sem parar muito para pensar nas coisas.
Mas o interessante seria, sim, a gente fazer como o Santo Agostinho nos recomendou, né? 10 minutinhos por dia a gente tirar para a gente realmente avaliar o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está... qual a impressão que a gente está passando para o outro, o que a gente está recebendo também. Né? Dependendo do que eu... Às vezes eu reclamo do que eu estou recebendo, mas, em contrapartida, o que eu estou oferecendo? Porque a lei da ação e reação, ela é certa. Né? Se o que eu estou recebendo não está me agradando muito, o que será que eu estou ofertando? Talvez o que eu estou ofertando para o outro não seja uma coisa tão boa assim também. Por isso que eu estou recebendo, né, mais ou menos parecido com aquilo que eu estou ofertando. Então, isso é interessante também. Né? O outro é um reflexo nosso. Então, o que está chegando para a gente, nós temos que analisar também o porquê. O que eu estou... Essa devolução, o que eu estou mandando para lá para me receber isso? Não é? Então, é bom a gente pensar nisso, é bom a gente começar a analisar dessa forma. Né? Ele continua. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz. Porque na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Achei interessante ele falar isso, né, da questão assim, né, de que se a gente andar na luz, porque o caminho ele já foi nos mostrado, né? Quando Jesus se propôs a vir aqui, a viver do jeito que ele viveu, a doação que ele teve, essa comunhão que ele teve aqui uns com os seus discípulos, com os seus semelhantes, foi uma coisa incrível, né? E ele passou isso para a gente. Então, o caminho, nós já sabemos. Ah, mas é muito difícil. Não é fácil mesmo, não. Mas o caminho difícil, nós temos que dar o primeiro passo para começar a seguir esse caminho difícil. Porque também não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudanças. Mudanças são difíceis. Mudanças são complicadas. Pelo estágio ainda que a gente se encontra aqui, mudanças para nós, seres humanos, nos dá medo, nos faz ter que nos responsabilizarmos mais pelos nossos atos, né? Então, as mudanças nos traz tudo isso, nos traz uma insegurança, um medo, mas é preciso, né? Se a gente for continuar aí encarnações e encarnações da mesma forma, sendo que a gente podia avançar mais, a gente podia realizar mais coisas, né? Então, nós devemos aproveitar o tempo que a gente tem aqui, porque muitas vezes, assim, já escutei às vezes pessoas falarem assim, mas vocês são espírita, e aí, assim, então, ser espírita é muito bom, porque aí a gente não precisa de resolver nossos problemas agora, a gente deixa para resolver na próxima reencarnação. Já escutei isso, né? Mas, assim, a gente sabe que isso aí é irreal, né? A gente tem que aproveitar, sim, a nossa passagem aqui, ela é rápida, sim, mas nós não sabemos de que forma que a gente vai voltar. Nós não sabemos se teremos uma oportunidade de resgatar, às vezes, dívidas aí, com parceiros, com os espíritos aqui, encarnados, que somos nós. Nós não sabemos como nós viremos, né, na próxima reencarnação. Então, nós temos que aproveitar agora, tentarmos resgatar, né, aquilo que a nossa consciência nos cobra. Nem é questão dos meus pecados, do que eu tenho que fazer, o que eu fiz, não. Mas é essa relação forte até mesmo com a minha consciência. Porque a minha consciência, ela me cobra. Aonde eu tenho faltas, ela me cobra. Né? Então, Jesus, quando esteve aqui, ele nos mostrou o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos mostrou o caminho, ele nos deu o seu exemplo grandioso, rápido, né? A sua passagem aqui foi curta,
ele sabia disso, ele sabia praticamente de tudo que ele ia passar, né? 90% do que ele ia passar ele já sabia, por causa da nossa situação evolutiva na época. Então, o caminho já foi nos mostrado. Então, basta a gente começar a dar o primeiro passo em relação a esse caminho. Não importa ainda, né, a distância que eu esteja desse caminho aqui, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Então, a nossa trajetória aqui é uma busca incessante de melhoramento e de competição conosco mesmo. Amanhã, hoje eu estou melhor do que eu estava antes, estava ontem. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso lema. Se eu tenho essa impressão de que eu estou evoluindo e a cada dia eu me torno uma pessoa mais aceitável, mais tolerante, mais calma, mais tranquila para lidar com os meus desafios, é sinal que eu estou crescendo. Né? E isso é muito interessante. Então, nós temos que ter essa busca e essa competição conosco mesmo, todos os dias. Né? E isso é muito bom. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria tal coisa novamente, eu faria tudo diferente. Que bom. Só que a gente não pode voltar no tempo, né? O tempo ele não para, a gente não pode voltar. Mas como o nosso saudoso Chico Xavier falava, a gente pode fazer um amanhã diferente. Né? O que já foi, já foi. O ontem já foi, já aconteceu. Mas eu posso, através do meu presente, eu fazer um amanhã melhor, eu realizar, né, e esperar um amanhã melhor. E o Chico falava isso. Né? Então, aí ele fala aqui também, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Aí, nessa frasezinha, né, eu fiquei imaginando assim, será que é mesmo? Né? As mesmas esperanças e as mesmas necessidades nós temos aqui na Terra? E eu fiquei imaginando o seguinte, nós temos uma grande necessidade acho que todo ser humano, né, temos uma grande necessidade de encontrar a tal felicidade, que a gente fala tanto, né, da tal felicidade. E aí a gente fala assim, não, mas tem gente que vive totalmente o contrário do que seja proposto para uma pessoa feliz. Mas mesmo assim, todos nós estamos em busca da nossa felicidade. Mesmo aquele que ainda está lá roubando, que ainda está matando mesmo o outro, né, fazendo covardias e tudo que a gente vê, essas cenas, né, barbárias aí que a gente vê nos jornais e tudo mais, mesmo aqueles lá, eles estão procurando a felicidade. Estão procurando por um caminho errado, mas estão. Então, eu achei interessante ele falar isso, né, das mesmas esperanças e as mesmas necessidades nossas. Talvez não sejam as mesmas, mas, assim, que a gente não está em estágios tão diferentes uns dos outros. Então, muitas vezes, estamos aí num barco só, tentando mudar, tentando evoluir. Né? Então, não vale a gente ficar separando muito as coisas mais, separando as pessoas, separando as religiões. A gente separa muito as pessoas. E a gente esquece que nós estamos nesse grande barco, todo mundo junto. Não tem diferença. Está todo mundo tentando, todo mundo pelejando para poder ver se caminha um pouquinho. Então, e o interessante é que as pendências são diferentes, os desafios são diferentes. Por isso, nós conseguimos ajudar o outro. Porque, às vezes, as minhas pendências são diferentes das pendências do outro. Então, naquela parte onde eu tenho mais facilidade, eu ajudo o outro que está com dificuldade. E vice-versa. Onde eu tenho mais dificuldade, eu tenho pessoas que, às vezes, já passou por aquilo. E a facilidade e a visão é maior. Então, isso que é o bom da nossa vivência aqui nesse planeta.
Nosso espírito já chega com uma bagagem, né? Uma bagagem espiritual. E, através dela, a gente vai convivendo com os outros, os nossos irmãos, que são espíritos também, espíritos encarnados. E a gente entra nessa grande, eu falo que nessa grande roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente é ajudado, na outra hora a gente ajuda, uma hora eu estou bem, eu ajudo o outro, em outras horas eu já não estou tão bem, já estou, né, me sentindo derrotado, enfim, com todos os sentimentos que a gente tem aqui. E a gente é ajudado, né? Então, o interessante é isso. Até mesmo a programação, às vezes, nossa, e da nossa família, né, o nosso acolhimento a esses espíritos que chegam para a gente vê que são, às vezes, tão diferentes e que vêm com esse propósito mesmo. Uns mais evoluídos em alguma parte, os outros não. E são espíritos, às vezes, bem diferentes, assim, convivendo numa mesma casa. Por isso que, às vezes, os conflitos são tão grandes, né? Mas a gente tem que tentar entender, porque nada é feito por acaso. Até mesmo a nossa relação familiar, o nosso preenchimento como família. É tudo muito bem organizado, né? Até mesmo os pais, antes de conceber esse espírito que chega, é tudo combinado antes. Tem aceitação desses espíritos encarnados, tem aceitação do lado de lá, até que esse espírito chegue, que esse espírito reencarne aqui, né? Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia, desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos exigir apenas maldade e crime. Existir, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. Olha que parágrafo interessante, gente, e engrandecedor. Ele vem justamente, eu vejo assim, como até um puxão de orelha, quando a gente começa a julgar o outro, né? Ele fala aqui da relação das oportunidades. Então, muitas vezes, a gente julga o outro pelas ações, mas a gente esquece que, muitas vezes, eles não tiveram as oportunidades e as facilidades que nós estamos tendo no momento para poder exercer e fazer diferente. Então, não vale mais a gente julgar. Não vale mais. E aqui, ele fala aqui, onde supomos existir a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Então, muitas vezes, né, nós, com os nossos olhos aqui materiais, a gente vê o outro e a gente logo já julga. Já começa a colocar os rótulos. Fulano é isso, ciclano é aquilo. Ciclano acredita que ciclano fez assim, fez assado, agiu dessa forma, agiu dessa maneira. Mas é justamente o que ele está falando para a gente aqui. Muitas vezes, nossos irmãos caídos aqui, caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado da dominação da sombra. Talvez se nós, que ele está falando aqui, se nós nos tivesse que passar, né, aquilo que o outro passou e que a gente acha que a gente ia tirar de letra, muitas vezes nós iríamos cair nessa dominação da sombra aqui. Então, isso aqui a gente faz assim muito. A gente julga muito. A gente vê uma certa situação e a gente fala, e a gente comenta, se fosse eu, se fosse eu.
Ah, se eu pudesse falar. Ah, se eu pudesse, se fosse eu fazia assim, fazia assado. Fazia nada. Muitas vezes, o que ia acontecer? Muitas vezes, quando nos é colocada à prova, o que acontece? A gente cai aqui nessa dominação da sombra. Então, não faz sentido mais eu julgar o outro por aquele defeito que ele tem e esquecer que eu também tenho. Às vezes, a mesma dificuldade que o outro tem, eu tenho. Porque o outro é um reflexo meu. Aquilo, às vezes, que me perturba, aquilo, às vezes, que me frustra no outro, que me dá uma certa indignação, muitas vezes é aquilo que tem que ser trabalhado em mim. E mesmo que não for, mesmo que não tenha nada a ver comigo, quando eu julgo, né, você tem tal defeito, pode até ser que eu não tenha esse defeito, mas eu tenho outros. Então, não é porque a pendência do outro é diferente da minha que eu vou julgar. Isso não faz parte mais, né, da nossa vivência. E na existência de Jesus aqui, ele veio mostrar para a gente justamente o não julgamento. Né? Ele não julgou ninguém, ele não impôs a ninguém a ter que segui-lo, não impôs ninguém a ter que segui-lo, né? Seguiu foi quem quis, então não teve esse julgamento, né? Ele não julgou ninguém. No entanto, pelo contrário, quando Jesus esteve aqui, ele queria mesmo era aproximar daquelas pessoas que estavam doentes mesmo, tanto doentes da alma quanto doentes do corpo físico, porque para as pessoas que já estavam, vamos falar assim, mais ou menos bem, tudo bem, ela conseguiria seguir, né? Vamos falar assim, sozinha. Mas ele veio justamente para os doentes, justamente para aquelas pessoas, para esses delinquentes aqui. Né? A gente tem várias histórias aí de que ele sempre estava na presença de pessoas não desejáveis. E muitas outras ficavam sem entender, falavam, poxa vida, mas ele fica aí andando, né, em companhia de fulano, de ciclano, e só que porque não tinha entendido ainda a passagem dele aqui, que ele veio justamente foi para as pessoas doentes, não foi para os sãos, né? Foi para os doentes mesmo. E é isso que a gente tem que tentar fazer. Antes da gente começar a julgar e ver o outro com os meus olhos materiais, ver o outro do lado de fora, não, eu tentar enxergar, além disso, tentar enxergar o que o outro está passando, o que ele pensa a respeito das situações, sonhos, né, qual que é o propósito. E, através disso, muitas vezes a gente consegue ajudar nem com parte material, mas com palavra, com conforto, com uma conversa, com o ouvido, às vezes, que você doa, né, a outra pessoa para escutar, para conversar, para saber da outra pessoa. E isso é muito importante, nós estamos muito carentes disso, né? Então, nós precisamos fazer isso, começar a enxergar as outras pessoas, não só com esse julgamento, né, olhando as pessoas através dos seus comportamentos e do lado de fora. Não, vamos tentar enxergar mais que isso, porque nós somos mais que isso. Nós não somos só as nossas ideias e as nossas relações, né? Nós temos muito mais que isso. Então, ele continua aqui. É que a luz do Senhor nos fará sentir um entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Olha que legal, gente. Aí ele fecha aqui, reforçando essa questão da comunhão, né? Da comunhão com os outros. Que se a gente se propor a seguir essa luz
que Deus nos deu, esse caminho, né, que Ele nos propôs a seguir, nós estaremos dispostos a entrar e a praticar essa verdadeira caridade que Ele fala aqui, ó, que seria a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então, essa comunhão que Ele nos propõe aqui, ela não seria possível sem essa caridade. E o que é caridade? Caridade não é só a oferta de bens materiais, de forma alguma. Não é só ofertar cesta, não é só ofertar comida. A caridade é você ser caro com a outra pessoa. É você se dispor a ouvir a outra pessoa. É lógico que essa outra parte material, ela entra, sim, na parte de caridade, sim. Mas o que vai prevalecer é a nossa consciência. É a nossa consciência em relação a isso. Eu estou ofertando isso para o outro com que intenção? É com uma boa intenção mesmo? O que vale é a minha intenção em relação aos meus atos, né? Então, que a gente possa começar a praticar, então, essa caridade com o outro, para a gente chegar nessa verdadeira comunhão. Essa caridade de eu ser caro com a outra pessoa, de eu tentar entender o interior das outras pessoas, eu começar a ver as outras pessoas com olhos diferentes e tentar entender mais, ao invés da gente começar a julgar e colocar rótulos, né? Nós temos essa grande mania de colocar rótulos nas pessoas, né? Fulano assim, ciclano assim. Então, essa leitura é de grande valia, né? Que possamos andar nessa luz, para que possamos começar a praticar essa caridade, para chegarmos nessa comunhão com os outros. E, principalmente, parar de julgar. Se o outro fez o que fez, muitas vezes, ele fala aqui na leitura, foi a falta de oportunidade. E, muitas vezes, se nós estivéssemos no lugar do outro, faríamos muito pior, né? Então, gente, eu quero agradecer a vocês. Esse era o estudo que eu tinha para ofertar para vocês hoje. É de grande importância. Espero ter ajudado um pouco. E uma boa tarde a vocês. E até uma próxima oportunidade. É sempre de grande valia esse nosso trabalho, né? E que vocês possam, a cada dia, evoluir um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais, sabendo que a estrada é grande, a distância é grande, mas o primeiro passo tem que ser dado, porque senão não vai acontecer. Então, uma boa tarde a todos e gratidão.